Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje com mais uma dica de língua portuguesa. Bom, meu nome é Silvia Tominaga, sou professora de língua portuguesa do curso Exatas. Hoje o nosso assunto é verbo. Hoje nós vamos falar de um caso específico sobre o emprego de verbos. Então vamos à dica? Hoje nós vamos falar sobre as vozes verbais. Nós temos 3 vozes verbais: a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. A primeira aqui em questão é a voz ativa. O que acontece quando a voz é ativa? O sujeito é o agente. Isso significa que ele pratica a ação proposta pelo verbo. Aqui nós temos o MEC como sujeito agente que pratica a ação de divulgar. As notas, por sua vez, sofrem a ação de serem divulgadas. O MEC é o agente e as notas, o alvo da divulgação. Sujeito agente, voz ativa. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre voz passiva. O que acontece quando a voz é passiva? O sujeito, em vez de praticar a ação, o sujeito sofre a ação proposta pelo verbo. As notas foram divulgadas pelo MEC ontem. Esta aqui é a voz passiva que nós chamamos de analítica. E na gramática, gente, tudo que é analítico é mais extenso, é maior. Nós aqui temos as notas como nosso sujeito. Reparem que o sujeito manda na flexão do verbo. O sujeito é o alvo. O sujeito paciente. As notas sofrem a ação de serem divulgadas. E o MEC? O MEC aqui continua sendo o agente da ação verbal. Como é que nós chamaríamos o termo que é o agente na voz passiva? Sim, ele vai se chamar agente da passiva. Ele não é mais o sujeito da ação. A forma verbal construída aqui é o verbo auxiliar mais o principal. O verbo ser mais o seu particípio, divulgadas. As notas foram divulgadas pelo MEC ontem. Agora, essa é a única forma de nós construirmos a voz passiva? Não. Nós temos uma outra forma, que nós chamamos de sintética. Por que sintética? Porque ela é mais curtinha, ela é mais resumida. Divulgaram-se as notas ontem. As notas continuam sendo o sujeito da oração, o sujeito paciente. As notas continuam sofrendo a ação de serem divulgadas. A diferença aqui é a seguinte: nesta voz passiva, na sintética, nós não colocamos o agente da ação verbal, ele simplesmente some. Cadê o agente? Nós não temos uma referência ao agente da ação. Outra coisa que vale ressaltar aqui é o emprego deste ser. Vamos lembrar como é que ele se chama? Partícula ou pronome apassivador. Pronome apassivador. Ele mostra para nós essa construção na voz passiva. Divulgaram-se as notas foram divulgadas. E por último, mas não menos importante, nós temos a voz reflexiva. O que acontece quando a voz é reflexiva? O meu sujeito é ao mesmo tempo agente e paciente. Isso quer dizer que ele pratica a ação e ao mesmo tempo sofre. No caso, a mulher é o meu sujeito aqui, que pratica a ação de olhar. E ela olha quem? Ela olha a si mesma. A mulher se olhou no espelho. Reparem que ela olha, ela é o agente, mas ao mesmo tempo sofre a ação de ser olhada. Ela é o paciente, ela é o agente, ela é o paciente da ação proposta pelo verbo. E como é que nós iremos chamar esse ser?
Esse ser recebe o nome de pronome reflexivo. O pronome reflexivo ser não é o único, nós temos uma família de pronomes reflexivos. Se eu dissesse eu me olhei no espelho, e tu te olhaste no espelho, e assim vai, e assim sucessivamente, com todos os pronomes reflexivos. Aqui a mulher é o agente e, ao mesmo tempo, é o alvo da ação verbal. E qual é a utilidade desse conhecimento para a prova do Enem? Reparem lá, quando eu escrevi a voz passiva, eu disse a mesma coisa da voz ativa, só que de uma maneira diferente. Ou seja, nós criamos uma paráfrase. O que é uma paráfrase? A reescrita que mantém o sentido original. Isso serve para quê, professora? Para redação. Lembrem o seguinte, o bom falante da língua é aquele que diz a mesma coisa de várias formas diferentes. Então, nós ficamos com mais essa dica de língua portuguesa. Espero que vocês se saiam muito bem na prova do Enem, que gabaritem, que tirem nota 1000 na prova de redação. E caso haja mais alguma dúvida em relação às vozes verbais, vocês podem perguntar, que nós teremos o prazer de tirar todas as dúvidas. Bom, eu fico por aqui, até a próxima aula e um grande beijo!